Latidos. Tem um problema de comportamento chamado latidos excessivos, né? Que muita gente, qual que é o... Quando a gente trabalhava em empresa de adestramento, às vezes a gente recebia o cadastro de um cliente, tava lá, latidos excessivos. E aí a gente tem que entender o que que é um latido. O latido é um comportamento natural da espécie, todo cachorro late, né? Que tem determinadas funções para a espécie, quando em vida livre, quando eles não têm interferência de por que latem, né? Porque muitos acabam sendo reforçados e latem para chamar atenção, latem para N coisas, para você tirar a bolinha debaixo do sofá, enfim. Eles latem para resolver problemas. E a questão é que o latido, quando a gente olha a comunicação e a linguagem dos cães, o latido ele é só um comportamento que remete a um estresse muito alto. Então, de lamber, fazer o lip licking, de levantar as orelhas, de ficar todo tenso, sabe? De bocejar, são sinais que vão mostrando um nível de estresse cada vez mais alto. O latido é um dos últimos. Então, a gente tem que encarar as situações que os cachorros latem como uma situação onde ele não está emocionalmente preparado para passar por isso. Ele não consegue. Tá? Não é que ele está pensando conscientemente, falando eu vou latir, porque na verdade ele fez a associação de que o latido é o jeito que ele lida com isso. Então, um barulho. Porque ele já tentou lidar antes de diversas outras formas silenciosas, mas ninguém prestou atenção. Então, às vezes ele já tentou evitar, ele tentou fazer esses comportamentos, né, apaziguadores, de se lamber, ou de bocejar, ou de tentar desviar, e a gente ignorou completamente. Então, a única coisa que sobrou para eles é demonstrar algo que a gente fala que eles estão gritando. Né? Eles já É, tentaram fazer de um jeito silencioso, agora eles estão gritando o desconforto. que vai de encontro a muito a teoria do segundo cão da casa. Quem tem dois cães sempre tem um que late mais do que o outro. E se reparar, de maneira geral, o que late mais é o que não talvez seja o que chegou segundo, chegou por último, é o mais fraco, é o menor, porque ele não consegue ocupar o espaço que o primeiro cachorro ocupa. Então ele fica lá de longe chamando a atenção através de latido. E chamando a atenção, eu digo assim, se o cachorro começa a latir, e a gente está olhando para a televisão, e a gente olha para ele e fala com ele, ou nem fala com ele, a gente só virou a cabeça na direção dele, já é algum tipo de recompensa, tá? De uma situação que para ele as coisas não podem estar bem. Sem contar de que quando ele late e o barulho do hall do elevador, né, o vizinho que estava ali parado lá de fora vai embora, ele é capaz de acreditar que foi essa atitude dele que resolveu esse problema. Então ele passa a usar o latido em várias situações do dia a dia. Isso, você está segurando uma comida na mão, ele late. Você coloca a guia nele, ele está muito ansioso para ir para a rua, ele late. Ele na rua vê um cachorro lá de longe, ele late. Mas tudo isso porque ele está num estresse. Imagina um copo cheio d'água, ele está na boca do copo e qualquer gotinha que cai ali extravasa. Então o latido é o extravasar, mas o grande problema a ser resolvido, o que precisa realmente ser trabalhado, esse copo de água emocional, ele tem que estar mais vazio, ser mais tolerante a estímulos, a barulhos, a cachorros, a pessoas estranhas que entram em casa. Então, resumindo, assim, o que pode ser feito, né? Vamos falar na prática. Se uma situação você acha que seu cachorro não tem a mínima chance dele conseguir passar por isso concentrado num brinquedo de roer, num brinquedo recheável que você põe uma comida interessante dentro, em petiscos espalhados. Se você achar que não existe a mínima chance dele preferir comer do que lidar com estímulo, por exemplo, receber visitas, talvez você já tenha ouvido a recomendação, quando a visita entra, vai recompensando. Mas se você acha que não vai rolar, que ele realmente vai latir, deixa ele no quarto. É você evitar o conflito, na verdade, você deixar que ele... O quanto menos você fizer com que o cérebro dele reative essa memória de precisar latir, vai ser melhor para o treinamento de vocês. Pensa assim, primeiro, a gente até fez um Reels e foi o tema dessa última caixinha de perguntas. Latido é só a consequência, o foco não é o latido, você não vai tentar eliminar o latido, não vai tentar dar bronca no latido, não vai se preocupar em resolver o latido. A maioria dos latidos é motivado por medo, então o seu cão morre de medo de visitas, o seu cão morre de medo de outros cães, o seu cão morre de medo desses barulhos estranhos que ele não faz ideia. Para você pode parecer muito bobo, nossa, mas ele tem medo? Tem, porque ele está reagindo, então o seu foco é fazer ele se sentir mais confiante no dia a dia,
E é o que a gente traz muito sobre o resgate da essência. Um cão que não tem uma atividade, ele não tem o que fazer no dia a dia, ele não faz atividades de cachorro, ele não se ocupa de coisas importantes e ele não sabe ter comportamentos mais calmos, você não recompensa ele quando ele tá tranquilo, você só dá atenção quando ele tá latindo. Isso é inconsciente, tá? Não tô falando que é de propósito, mas no dia a dia, quando ele tá quieto, às vezes a gente até pensa, nossa, vou deixar ele quieto lá, aproveitar agora, graças a Deus ele ficou quieto. E não, é nessa hora que a gente tem que recompensar, incentivar. Então é essa base de ele ficar calmo, dele ter atividades que vai fazer com que o latido depois ele pare de acontecer. Primeiro, o seu foco é em fazer ele se sentir bem. Ele tem que parar de ficar tão nervoso. Muitos cães vivem em um estado de estresse extremamente alterado. Então é fazer ele ficar mais tranquilo no dia a dia, com atividades, com recompensas de comportamentos calmos. E aqui entra, né, o que até a gente comentou na primeira resposta, falando do manejo alimentar. Porque cães, eles passam muito tempo do dia deles, quando em vida livre, né, quando numa vida normal de cachorro, do padrão da espécie, eles passam muito tempo do dia desempenhando comportamentos alimentares, né, procurando através do olfato, eles ficam farejando, eles acham uma lata de lixo, eles têm que derrubar a lata, eles têm que rasgar um saco, eles têm que separar lá de dentro o que é comida e o que não é. E tudo isso gasta muito tempo e fazem com que eles precisem executar funções que são importantes. Quando a gente traz o cachorro para o ambiente doméstico, oferece todo o recurso alimentar dele de graça, em abundância, ainda em excesso, toda essa motivação que ele tem de se preocupar com comida no dia a dia, com os comportamentos alimentares, ele passa naturalmente, porque ninguém fica sem se preocupar com nada, ele naturalmente passa a se preocupar com questões sociais e territoriais. Então ele fica muito mais atento a qualquer barulho que acontece. Que pessoa é essa que está aparecendo? Então ele, ao não ter nada para fazer, ele direciona a atenção dele e cria problemas, né? Como ele tende a temer as coisas, ele cria problema com tudo que faz do entorno que fuja um pouco do normal, do estável e do tranquilo.